Bem, pessoal, boa noite. Foi dado o sinal verde aqui para eu começar essa live do Coletivo Educação, que faz parte de uma série de transmissões que o Coletivo Educação está fazendo ao longo desse ano. Eu, inclusive, já vi algumas transmissões, né? Foram mediadas pela Fernanda Rezende, as que eu assisti. Fui convidado para mediar essa. Meu nome é Daniel, mas eu me apresento depois, mais direitinho. Eu vou apresentar primeiro os nossos convidados de hoje, né? A gente vai falar sobre educação pública no município de Poços de Caldas, nesse período de 2017 a 2020, certo? Começar primeiro as mulheres, né? Acho que além de ser mais elegante também, a gente tem que valorizar as mulheres, né, nesse momento que a gente está vivendo, é um período de obscurantismo, com tanto sexismo, e a gente sabe de todos os problemas, né, racismo, etc. e tal, homofobia, tudo que vem, enfim, dessa conjuntura desse governo federal horroroso que nós estamos vivendo, né. Bem, a primeira debatedora que eu vou apresentar hoje é a Rosilene Aparecida Pereira. Ela é formada em Filosofia e Pedagogia, é psicopedagoga e ela é vice-diretora da Escola Municipal José Avelino de Melo e representante do Conselho de Diretores de Escolas Municipais. Também está aqui conosco o Mário Ruela Filho. Ele é pedagogo, especialista em educação, mestre em educação e doutorando. Ele é professor da UENG e está coordenador do curso de pedagogia. E também aqui conosco o Tiago Barbosa Mafra, que é mestre em educação, diretor da Escola Municipal Dr. Pedro Afonso Junqueira e coordenador do pré-vestibular Educafro. Assim como eu, também sou coordenador do Educafro. Fazer só um parênteses aqui, é um trabalho do qual eu tenho bastante orgulho. Nós somos coordenadores lá, não tem um coordenador, né? Lá é um curso dialógico, autogerido, sem hierarquias, né? Todos nós somos coordenadores, tem vários coordenadores, professores, e os alunos estão todos ali em pé de igualdade, tá? É um curso pré-vestibular comunitário. A Rose já foi coordenadora dele também no início, né? Lá em 2003, nos primeiros anos. Né, o curso foi trazido aqui para Poços de Caldas pelo CREDEP, o Centro de Educação Popular, Centro Regional de Direitos Humanos e Educação Popular, né? E que é uma ONG, né? Ajudou a implantar, inclusive, o Conselho Tutelar aqui em Poços de Caldas. E o Educafro é um curso que está aí aberto para a população de baixa renda e, claro, a população negra, né? Ele tem esse objetivo de promover a inserção no ensino público superior. E, por fim, meu nome é Daniel Souza Luz, eu sou jornalista formado na Unesp, eu sou pós-graduado em jornalismo literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário e a Faculdade Vicentina, coordenador do Educafro, como já mencionei, e também sou professor de português lá na Lumiar, que é uma escola particular nova aqui em Poços de Caldas, né? Começou no ano passado. Bem, primeiro vamos começar com a Rose, né, para falar sobre as impressões dela, né, de forma geral aqui no município, sobre a educação no período de 2017 até 2020, ou seja, a atual gestão municipal. Boa noite, Mário, Daniel, Tiago. É um prazer estar aqui. Eu acho que nós estamos num momento em que a gente tem que estar discutindo mesmo, redescobrindo muitas coisas. O momento é de muitas mudanças, né? E aí, quando a gente olha a educação pública, né, de Poços de Caldas, a gente fica com aquele gostinho de que precisava mais, nesse sentido de estar discutindo, estar avançando para o momento em que nós estamos vivendo. A educação pública de Poços de Caldas teve muitos pontos fortes, né? Um deles foi a implantação do piso, com os estudos coletivos, né? O estudo coletivo e o estudo individual, que é uma conquista, né, do professor, que ao longo
de muitos anos aí, vem lutando. Foi uma conquista e a oportunidade de estar discutindo as coisas na escola é muito importante, né? Então, isso é um ponto que a administração tem como um ponto forte. Tem muitos percalços e tropeços, né? O conflito, a troca de secretárias é um ponto de rachadura que eu vejo na administração pública atual, né? Normalmente, a gente tem, às vezes, de uma gestão de um prefeito para o outro, às vezes não se dá continuidade do que se começou do trabalho que foi feito anterior, né? Mas essa foi inédita. Então, na sua própria gestão, né, não se teve continuidade do trabalho que começou, né? Penso que muitas das coisas que a gente viu como plano de governo não foram, como é que fala, cumpridas, de promessas. Alguns problemas são antigos, que não foram resolvidos, né? A questão das creches, né? Uma demanda muito grande de pessoas que precisam de creches, e, ao mesmo tempo, o inchaço de muitas crianças dentro de creches e a não estrutura para acolhimento dessas crianças nas creches, né? Vivemos um momento em que muitas escolas, agora com a pandemia vai ficar mais evidente, porque para se reabrir as escolas, teríamos que fazer muitas adequações físicas, aos quais muitas escolas estão há muito tempo, né, sem reformas, sem reparos, né, sendo que essa era uma das questões propostas pela administração, que seria um dinheiro que viria para os diretores gerirem pequenos reparos. Hoje não serão mais pequenos reparos, serão grandes reparos, que, uma vez que não se cuida, o negócio acumula, né? Tínhamos um pequeno avanço com relação à questão da convivência ética na escola e a proposta de uma democratização dentro das escolas, que foi quebrado, uma vez que o plano de convivência foi engavetado, né, de uma forma desrespeitosa, quando eu estava também na Câmara, aguardando a aprovação, e muitos dos vereadores também, né? E esse plano de convivência é retirado, né? Como se fosse uma birra, né? E não um compromisso com a qualidade da educação. Então, isso é um marco também de um governo que não sustenta o que fala, né? No sentido de que essa mesma administração, no seminário, assume um compromisso abertamente público, né, de fazer a diferença, né, de posso ser a diferença, sendo que um dos lemas era uma administração moderna e revolucionária. Então, a gente pensa que, quando um administrador assume um compromisso público no seminário e depois faz o contrário, é muito preocupante, né? Então, pensamos também que a escolha da nova secretária, né, foi uma escolha boa, no sentido do momento, porque era uma secretária com um histórico de outras administrações, né, e, ao mesmo tempo, de boa aceitação no meio dos professores e muitos gestores. Eu acho que eu vou ficar falando, senão também acho que não falta. Existem muitas questões que a gente vai continuar falando, né? Eu acho que ao longo do debate, para o pessoal também, os outros meus companheiros aí também colocarem o que eles pensam. Tá, joia.
Mário, agora, né, eu queria, inclusive com a participação especial do seu gatinho aí no fundo, É o Félix. participação especial do Félix, pedir sua avaliação geral da educação no município nesse período de 2017 até o ano que nós estamos. Do seu ponto de vista também. Sim, boa noite, Rosilene, boa noite, Tiago, boa noite, Daniel, boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo, né? A avaliação da educação em Poços, ela sempre vem com um rótulo, né? Nós temos uma das melhores educações, né? Uma das melhores ofertas de educação no estado. Obviamente, isso tem um custo, né? Que requer, né, manutenção, como a própria professora Rosilene nos alertou, né? Ou seja, o que não é mantido, né, tende a se deteriorar. Essa é a principal questão que eu vejo atualmente com relação à educação em Poços, né? Para nós continuarmos a ter uma educação de qualidade e continuarmos tendo esse rótulo de uma das melhores educações, um dos melhores municípios com oferta em educação no estado e até no Brasil, né, nós temos que ter investimentos, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero alertar é com relação a ouvir aqueles que necessitam de, né? As famílias não colocam o filho na escola sem intenção, né? Obviamente, todas as famílias que têm filhos têm um objetivo familiar próprio para manter o filho na escola. E eu nunca tinha visto uma iniciativa como a da professora Flávia, né, para ouvir, né, para colocar a chamada gestão democrática em ação, né, e ouvir esse público que quer a educação de qualidade, né, ou seja, estimular esse diálogo entre poder público, né, e o interessado no serviço público educacional. Infelizmente, como a professora Rosilene colocou, isso teve um corte, né? E esse ponto eu vejo como negativo, né? Porque para a própria gestão democrática, né, que é um princípio constitucional, né, isso foi uma quebra muito violenta, né, dentro do quadro de uma mesma gestão, né? Agora, se nós olharmos o plano, né, o plano que foi proposto por essa administração na sua eleição, nós vamos ver assim que tem vários pontos que não foram conquistados, né? E ressaltando aí, né, óbvio, né, o compromisso com o salário do professor, com o cumprimento do piso, mas parou aí, né? Parece que aí acabaram os recursos, pararam os investimentos, parou a preocupação de ouvir a comunidade para oferecer, né, trabalhos educacionais de qualidade, mas qualidade aí é para quem eu estou me referindo à qualidade que as famílias esperam da escola, né? Não é aquela que o serviço público quer oferecer, né? Existe dois atores aí, aquele que financia o serviço e aquele que precisa do serviço, né? Qualidade para um é um, qualidade para outro é outro, né? Qualidade para o poder público é atingir o índice, né? Qualidade para a família é o filho ter uma educação de qualidade, né? Mas qualidade para a família, isso não significa que o filho está acima ou abaixo de um índice que nem vem de formulação de nós próprios brasileiros, vem aí do Banco Mundial e etc, né? Bom, mas se nós olharmos em termos de oferta em educação, nós vamos ver que o problema que persiste e continuou persistindo, né, durante esse mandato da prefeitura é a oferta da educação infantil, né? Isso, que está aquém, e sempre esteve aquém e nunca foi solucionado, né? Nós tivemos, por exemplo, a proposta de abrir mais creches, né, no 4º ano de mandato, agora que parece que estão terminando a construção de uma, né, que também não vai atender toda a demanda necessária, correto? Então, eu não vejo, assim, muitos pontos positivos, né, obviamente há, né, mas eu não vejo muitos pontos positivos para esse mandato atual da prefeitura regozijar em termos de desenvolvimento da educação.
Mesmo porque, né, eu sou um defensor ferrenho da gestão democrática, e eu não vi dentro do plano de governo nenhum estímulo, né, aos conselhos de escola, ao conselho municipal, que é um interlocutor das políticas públicas, né. Eu não vi ninguém falando em plano decenal municipal de educação, né, dentro oficialmente, né. Então, a gente tem que ter compromisso com o que é alinhavado em termos de política pública, né. E precisamos de uma secretaria também envolta com esse compromisso com a política pública educacional e o desenvolvimento dela. Ok, obrigado, Mário. E agora, para fechar essa rodada inicial, a opinião do Thiago Mafra, né, a respeito da educação nesse período, né, a avaliação geral dele, por favor. Primeiramente, boa noite, Daniel, boa noite, Rose, boa noite, Mário, pessoal que está nos assistindo. Dizer que é um prazer compor, né, mais essa transmissão pensada e promovida pelo Coletivo Educação, que é um grupo do qual eu faço parte. Sem dúvida nenhuma, tem possibilitado momentos de reflexão muito importante para a educação no município. E esse é um desses momentos, principalmente porque a gente pensa, né, esse período de 2017 a 2020, por mais que ainda inconcluso, mas já caminhando para seu final, em que a gente pode pontuar alguns elementos, né, na tentativa de compreender esse período e como é que ele se desenrolou de 2017 para cá. Quando eu parei para organizar a minha fala hoje, ao elencar, né, os pontos desse período da educação no município, eu consegui perceber que, de certa forma, a nossa rede, né, o nosso sistema aqui em Poços é um sistema muito grande. Nós temos muitas escolas, né, 25 escolas, os mais de 40 centros de educação infantil, as escolas conveniadas, as unidades do Programa Municipal da Juventude, os locais que oferecem educação integral. Então, é uma rede complexa, uma rede grande, né, que funciona, de certa forma, até que de maneira independente da linha política que se adote, né, uma estrutura burocrática que tende a caminhar independente do encaminhamento ideológico. Mas a interpretação que eu faço desse período é que nós tivemos, dentro dessa gestão de 2017 a 2020, de certa forma, dois modelos, dois momentos, né? Eu diria que são dois momentos, e que são dois momentos desarticulados entre si. Um primeiro momento, que seria quase que a totalidade dos 3 primeiros anos, onde houve um foco grande na questão das competências e habilidades socioemocionais, que foi a linha adotada pela então secretária Flávia Vivaldi, né, que, de certa forma, tem seus pontos positivos, né, ao tentar enfrentar os conflitos no espaço intraescolar, melhorar os aspectos da convivência, e que culminou, inclusive, com o estabelecimento, né, de um plano de convivência ética nas escolas, que foi encaminhado, inclusive, para a Câmara Municipal, com o intuito de ser convertido em parte da legislação municipal de educação e, posteriormente, retirado, conforme o pessoal falou, né, mais cedo. Mas que, por outro lado, é um enfoque, né, nas habilidades socioemocionais, nas competências socioemocionais, que em nenhum momento eu percebi articulado, conforme o Mário disse, ao plano decenal municipal. Então, esse primeiro momento teve esse enfoque, mas que não atende, na sua totalidade, aquelas metas e aqueles objetivos que estão estabelecidos no plano decenal. E qual que é o fator preocupante nesse aspecto? É que a legislação que extrapola as administrações, que garante uma continuidade, conforme a Rose disse, né, de uma gestão para outra, são justamente aqueles documentos de planejamento de longo e médio prazo dentro do município.
né? Então, quando a gente pega o Plano Decenal Municipal de Educação e observa lá as metas, a gente vê que uma série de elementos ali não foram tratados nesse período, porque o enfoque era muito grande nas questões socioemocionais. E aí, no final do ano de 2019, já nessa transição gerada pela discussão das escolas militares, da adesão ou não às escolas militares em Poços de Caldas, a gente tem a troca de secretaria e a gente sai de um primeiro momento que era do enfoque socioemocional e passa nessa transição para um abandono dessa vertente e a adoção, a meu ver, de uma vertente mais tecnicista, que tem como marca elementos de burocratização, que de certa forma foram aprofundados com a pandemia, né? E ao mesmo tempo aquela linha de corte a todo custo, né? Então, onde eu encontrar aqui elementos que eu julgue que são excessivos, que são gorduras, que são gastos desnecessários, a gente faz o corte, né? Então, me parece que nessa troca de secretários dentro de um mesmo governo, a gente tem essa adoção de uma linha que precisa a todo custo encontrar alguma coisa para cortar, e eu acho que algo que ficou muito marcante desse período de troca foi o corte das sextas aulas, né? Muito pautado numa discussão de aproveitamento, como se houvesse possibilidade de se ranquear as escolas, de fazer um ranqueamento mostrando que uma escola está melhor ou pior que a outra, e que desconsidera, de certa forma, as condições territoriais de cada uma das escolas, né? Os seus problemas, o seu entorno, as questões sociais que estão envolvidas. Então, se eu tivesse que resumir, né, de certa forma, a educação no município nesses 4 anos, eu diria que ela viveu esses 2 momentos. Um primeiro momento focado no socioemocional e um segundo momento mais tecnicista e com essa sanha de cortes no intuito de fazer economia a qualquer custo. E também sendo uma segunda vertente mais tecnicista, que também não toca no plano decenal, né, que vira, de certa forma, uma gestão para tapar uma saída gerada por um atrito interno do governo e que também não tem utilizado, pelo menos isso não é expresso nas falas oficiais e nos documentos emitidos, não tem expressado uma preocupação de longo prazo com o nosso plano decenal, que é, na verdade, o documento central, a meu ver, de orientação da educação municipal. Então, basicamente, a minha preocupação e a minha angústia maior é que a gente passou mais 4 anos sem olhar para esses referenciais, para esses norteadores. Obviamente que com aspectos positivos, como a implantação da lei do piso, com todas as dificuldades que ela apresentou para sua implementação, a própria construção do plano de convivência, o documento orientador da elaboração de currículos nas escolas, que infelizmente também não foi tornado lei, o próprio trabalho de formação do centro de referência na oferta de formação continuada dos profissionais da educação, os roteiros de estudo ofertados aos alunos. Então, tem sim elementos positivos, mas, a meu ver, o mais preocupante foi essa ausência de uma preocupação com o nosso documento norteador. Sim. Além do plano decenal, citado por você, teve também, já foi citado pelo Mar, a questão do plano de governo elaborado em 2016 concernente à educação. Eu queria que vocês destrinchassem um pouco mais ele, no sentido, as metas propostas nele foram atendidas? Quem quer começar? Eu acho interessante não seguir uma ordem rígida. Pode ser, né, Mário? O que nós podemos observar, né, tem várias metas, não é uma única exclusiva, ela tem várias vertentes de metas ali. Uma das metas era justamente atender essa lei do piso, né, que eu achei uma conquista dentro do meio docente para os servidores municipais da área de educação, né, e como o próprio Tiago disse, as duras penas, mas foi uma conquista, né, e nós devemos isto a esta
a esse governo, né, a esse mandato municipal. Mas nós temos lá situações que não calham, né, como o professor Tiago colocou, e eu enfatizo com relação à política pública, porque o plano decenal, ele é uma política pública, né, planejada, de acordo com o plano estadual de educação e de acordo com o plano nacional de educação, é plano a ser observado como política pública. E nós vamos ver que nenhuma das metas ali foi conquistada com relação a essa política pública. Né? A oferta de creche seria uma delas. Né? Sanar o problema das vagas ou amenizar esse problema. Nós esperávamos que, com a saída da pré-escola, né, que são os alunos de 4 e 5 anos das creches, né, do Centro de Educação Infantil, para as escolas de ensino fundamental, pudéssemos resolver esse problema. Mas o que nós encontramos? Um problema estrutural. Né, um problema de recursos e um problema estrutural nos antigos centros de educação infantil, né, nas atuais creches, que não ofereceram condições para ampliamento de vagas, né, ou seja, essas condições elas têm que ser produzidas. De repente, se a gente parasse para dizer, é melhor nós darmos estruturas e ampliar a atual oferta de educação infantil nas condições que nós temos, ao invés de construir, né, de repente seria uma política mais efetiva para atendermos o plano decenal, né, de educação. E com relação depois, se vocês quiserem dar continuidade, existem vários pontos no plano de ação, né, que foi ofertado. Por exemplo, implantação da escola na região leste. Não aconteceu. Né? Estudo, preste atenção, é estudo. Tá? Não está falando que vai implantar, ou vai fazer. Né? Transformação do antigo prédio do DME em escola transitória, também não aconteceu. Né? E nós também não sabemos como é que ficou esse estudo, né? Nem sabemos se ele começou. Construção de uma sede adequada para o conservatório municipal, também não aconteceu. Criação de uma escola transitória para atender crianças de 4 a 7 anos numa transição das creches para a escola, também não aconteceu. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Instalação de câmeras de segurança monitorada nas escolas, né? Eu acho que só uma ou outra que teve essa conquista, né? Não foram todas. Estudo para construção de novas creches. O professor Tiago me alertou hoje que tem uma em construção, né, professor? Isso, tem uma pronta na Zona Leste para inaugurar, né, e tem uma outra aqui na Zona Sul em construção também. E o que me chama um pouco a atenção quando se fala, né, no plano de governo que foi apresentado à época, é que lá se citava, né, em alguns tópicos, a questão das áreas com maior demanda. Mas ao longo do governo nós também não conseguimos ver um planejamento mais esmiuçado, mais detalhado, das áreas que tinham uma demanda crescente para direcionar o crescimento ou a construção das vagas para esses locais. Então, nós temos em muitos casos no município, você tem vaga, mas essas vagas estão não confortáveis com a localização dessas crianças. Sim. Então, há uma necessidade, não é necessariamente só construir a creche, é construir onde a demanda é maior. Então, isso aparece, de certa forma, de forma tímida no plano de governo, mas não se efetiva depois na prática da gestão nesses 4 anos. Criação de um limite para cada diretor gastar em pequenas reformas, né, como a professora Rosilene já nos relatou, não foi implementado e agora mais pequenos gastos não resolvem a situação, são necessários grandes gastos, né, porque se agravou o quadro. Né, implantação da escola de tempo integral, unificação dos programas educacionais. Oi. Ô Mário, e essa da questão da escola integral, teve o agravante, né, da retirada da verba que vinha do governo federal, do Mais Educação nesse período, e que as escolas mantinham oficinas, né, tinham liberdade de fazer oficinas dentro da questão da oferta do ensino integral, e que foi retirada do governo federal. Então, na verdade, a educação nossa sofre não só pela questão da administração.
sofre também por por uma financiamento política cortado, nacional né? de cortes. Por corte no financiamento público. Né? Ampliação das atividades oferecidas de forma a permitir que as crianças escolham o que mais lhe atrai, subordinar as atividades às direções de escolas, criar leis para ações a serem criadas, garantindo a continuidade das futuras administrações, acredito aí que esteja se referindo justamente à política pública, né? Implantação de um contraturno, né? Criação de um ranking das escolas, eu acho que aí eu vou dizer, não faça, por favor, não faça, se der tempo, não faça isso, não precisa disso. Isso daí é para dizer que uma escola é fraca e a outra é forte, e isso não repercute nunca o trabalho do professor, o trabalho da escola, repercute o índice, né? Isso é bom para o índice, isso é bom para o gestor lá no gabinete dele, mas deixa isso lá no gabinete, não precisa divulgar isso para ninguém. Criação do selo empresa amiga da escola, e tem um aqui que me afeta muito, que diz justamente com relação à atuação da UENG, né, nesse contexto, né, de oferta de mais cursos, etc. Eu quero justamente ter aqui como palco para justificar isso, para explicar essa situação, porque a UENG aqui em Poços, até bem pouco tempo, até 2 anos atrás, não era uma unidade da UENG, era um curso fora de sede, né, que precisava do financiamento, e ainda precisa, né, da atuação da prefeitura com relação ao financiamento de alguns serviços, né. Então nós sabemos que a UENG existe aqui em Poços graças a um convênio que existe com a Autarquia Municipal de Ensino, né, que hoje tem estado ao lado da UENG de forma muito proficiente, né, e que nos deu condição de agora, né, deixarmos de ser curso fora de sede e começar a pensar e a trabalhar com novos cursos, né, além do curso de pedagogia. Nós já estamos engatilhando, né, um novo curso de graduação na área de bacharelado em serviço social, e pensando num gancho de pedagogia em pós-graduação que atenda à pedagogia social. Né. Nós sabemos que existe aí uma demanda muito grande na cidade, na região, com relação à pedagogia social, né, ou seja, pedagogia em espaço que não é escolar. Né, e nós já temos lá, engatilhando isso com a professora Adriana, né, que é a nossa coordenadora da Universidade Aberta da Maturidade, da melhor idade, né, eu gosto de dizer melhor idade, e temos também um curso engatilhado na área de pós em pesquisa, né, então, logo nós vamos ter grandes novidades aí com relação ao UENG, né, mas isso demanda um tempo. Desculpa interromper, Pode falar. A UENG foi instalada em Poços de Caldas, divulgou-se, né, aventou-se que junto com a instalação do curso de pedagogia, que efetivamente aconteceu, também aconteceria a instalação do curso de música. Isso não está nas probabilidades, não tem uma demanda nesse sentido? Não, no momento não. Né, nós estamos pensando em sair um pouco agora, né, não abandonar, obviamente, a raiz da UENG aqui, que é a licenciatura, mas nós estamos pensando em 2 bacharelados, né, primeiro serviço social, psicologia, né, em breve, e de volta às licenciaturas, mas aí nós precisamos focar naquelas licenciaturas que são básicas e são necessárias para manter o quadro de professores na cidade e na região. Né, que é a licenciatura em História, a licenciatura em Matemática, em língua, em Letras, né, em Língua. Né, esse vai ser o nosso foco. Só para complementar aí a questão aí do plano de governo, né? Assim, eu já ia pedir para você comentar depois. Que o Mário, né, o Thiago tocaram, é a questão da oferta, né, de atenção para os meninos que são especiais, que têm necessidades especiais, né, ou alguma deficiência. O que a gente observa nas nossas escolas, né, é que uma grande parte dos nossos meninos chegam na escola e eles levam 1, 2 e às vezes até 3 anos para conseguir chegar, né, a passar por uma equipe de avaliação na rede, né,
mesmo porque assim, nós temos muito pouca oferta de pessoas, né, de profissionais, não existe uma rede para estar auxiliando esses meninos, então normalmente fica só vinculada à APAE ou à DEFIP, ou a, que não dão conta, e mesmo porque não são só da cidade, né? Então, é uma das coisas que também fica fácil. Uma vez que, às vezes, o menino leva 2 anos para passar por uma avaliação mais interdisciplinar. Então, é uma das coisas dentro das quais vocês não falaram, né? Mas que está aí. E aí, infelizmente, né, ainda é a velha mentalidade de que a educação não dá lucro. Por isso, não se tem que correr atrás e investir. Isso acontece em âmbito nacional, estadual e também municipal. Mário, eu te interrompi naquele momento. Você tem mais alguma observação para fazer a respeito do plano? É aquela avaliação que eu fiz no início, né? Porque depois dessa leitura a gente vê que a proposta de governo não tem uma raiz no atendimento do plano decenal. Né? Eu acho que essa raiz ela é determinante, né, para a ação do governo, né? E infelizmente a gente não notou isso no plano de governo, né? E notamos também que essa desarticulação é que leva, por exemplo, a esta avaliação que a professora Rosalene nos deu agora, né? O atendimento especial, né? Ou seja, nós temos que desenvolver a educação para que ela atenda plenamente o seu papel, né? Não é atender minimamente. Atender minimamente, nós já estamos atendendo minimamente desde a década de 30. Né? Então, nós vamos fazer 100 anos de sistema educacional brasileiro, nós vamos fazer, daqui a 10 anos a gente faz, daqui a 14 anos a gente faz 100 anos de Ministério da Educação no Brasil, e até então nós estamos dando minimamente uma educação. Né? Então, prever que isso vai ranquear, que isso vai atender índice internacional, não vai. Né, sem investimento, sem uma orientação por uma política educacional, né, nós não vamos atingir isso. Né, e o plano decenal é importante nesse sentido. E, Tiago, você quer fazer mais alguma observação? Só um adendo aí, Mário. Desculpa aí. Tem Ministério da Educação? Quando tínhamos, né? Vamos aumentar mais 4 anos aí, né? Então, desconta 4 anos do tempo de duração. Nós tivemos os últimos 2 ministros antes a esse foram tanto quanto vexatórios, né? E agora nós temos um que não gosta de holofote, né? Que a gente não perguntar o nome dele, poucas pessoas sabem dizer quem é o ministro da Educação, que a gente nem sabe se ele existe. E não gosta de holofote, mas trabalha sempre alinhado, né, com os interesses empresariais da educação, tanto que trabalha em silêncio, né, e vai sempre nessa linha de enfraquecer a educação pública. Mas sabe, Tiago, outro dia ele teve uma fala que... Outro dia ele teve uma fala que até foi assim, será? Né? Que o foco dele vai ser educação infantil. Vamos ver se vai ser mesmo. De repente ele vai atender. E infelizmente, essa perspectiva que a gente assiste em âmbito federal, que se reproduz aqui em Minas Gerais, ela também está muito forte aqui para nós, né? Pelo menos isso era o que está expresso no plano de governo, ao falar dessa ideia esdrúxula de ranqueamento, né? É tratar a educação como se ela fosse passível de se fazer esse tipo de comparação. E aí a impressão que eu tenho é que o plano de governo ele foi desenhado por um grupo e depois se escolheram as secretárias, né? Porque a linha de trabalho de ambas não condiz com aquilo que o plano fala, nem do que tem de bom, nem do que tem de ruim, né? Do ponto de vista, quando fala do atendimento à educação infantil e de um mapeamento por área para atender demanda, isso basicamente não saiu do papel. A lei do piso, que o prefeito e o vice alardeavam que cumpririam desde o primeiro dia de mandato, demorou-se ainda até que se encontrasse uma fórmula, e mesmo assim é bom que se lembre, não foi atendida de pronto, porque a discussão da categoria desde da gestão anterior
e quando se tentou uma implementação em 2015, era que a categoria não aceitaria a implantação de forma parcelada. Porque se fosse para a gente aceitar uma implantação de forma parcelada, no comparativo, o projeto da gestão anterior ele era melhor detalhado e ele traria mais ganhos financeiros de longo prazo, mesmo sendo implantado a conta-gotas, do que o que foi implantado 2, 3 anos depois. Também de forma parcelada. Né? Mas aí, obviamente, que a categoria naquele momento entendeu que não poderia perder novamente e fez a escolha. Mas é bom que a gente saliente isso, que o discurso de campanha era que quando o gestor é bom, o dinheiro aparece. Né? Então, que seria possível fazer o pagamento da lei do piso já de início. Não foi de início, não foi integral de cara, e ainda obteve-se uma série de problemas, porque ao não ter uma descrição clara de como que seria o cumprimento dessa carga horária dentro das unidades, a gente acabou tendo também uma série de desorganizações no dia a dia da escola, que comprometiam também até que as pessoas entendessem como que deveria ser feito o cumprimento da carga horária e a implementação da lei do piso. Um outro elemento que aparece no plano de governo e que foi deixado de lado e que é um setor muito sensível é a questão da educação de jovens e adultos. A gente não vê uma política clara e alinhada para fomento e fortalecimento da educação de jovens e adultos. E Poços tem 0% de educação de jovens e adultos articulado com o ensino técnico. Então, isso poderia ter sido um mote muito interessante para qualificar os trabalhadores, para aumentar o tempo e a média de estudo da população residente, e não saiu do papel. Nem o fortalecimento da EJA e nem a integração da EJA com os serviços de formação de nível médio e técnico. Um outro elemento que eu vejo também que é colocado no plano, mas que não encontrou alinhamento na realidade, é a questão da educação integral. Nós não vemos um fortalecimento do Programa Municipal da Juventude, pelo contrário, na troca de secretários agora, nós vimos, secretárias, nós vimos novamente um desmonte do Programa Municipal da Juventude, retirada de professores especialistas, retiradas de supervisores pedagógicos. Quer dizer que a educação integral basta que eu pegue aquele servidor que é considerado o menos dispendioso para o setor público e colocar ali, e a criança estando em algum local durante um período de 7 horas, eu considero isso, então, como período integral. Não vou pensar na qualidade, na diversidade de atividades oferecidas, na possibilidade de variar aquilo que o município pode oferecer. Então, a gente vê aí, a EJA, a educação integral, o próprio Programa Municipal da Juventude, todos eles listados no plano de governo, mas não concretizados como uma política séria dentro daquilo que foi realmente executado, né? Sem contar, e aí eu encerro para a gente passar a bola, a questão do atendimento especializado, em que nós temos visto, já naquela linha tecnicista que eu citei, e burocrática, que visa cortar gasto de tudo quanto é canto, o corte de auxiliares de educação inclusiva e muitos auxiliares de educação inclusiva tendo que dar conta na mesma unidade de 2, 3 crianças, sendo que talvez essas crianças devessem ter um auxiliar exclusivo para elas, para o atendimento, né? E aí a gente poderia seguir... Tem auxiliar de inclusão que estão atendendo mais de uma unidade. Sim. O mesmo ocorre com as psicopedagogas que são responsáveis pelas salas multifuncionais dentro das escolas, né? Para dar conta do trabalho da rede toda, atendem 3, 4 unidades. E aí a gente poderia pegar outros elementos, né? O plano fala de fomentar a formação dos servidores públicos, garantindo que eles caminhem em direção à pós-graduação. Mas, dentro dos acordos coletivos, em nenhum momento a administração regulamentou essas licenças. Né? Tudo era sempre feito de forma sem uma segurança jurídica. E em nenhum momento a autarquia municipal de ensino foi colocada a serviço desse tipo de financiamento dessas formações. Tanto que é capa do Jornal da Cidade de hoje que uma movimentação de R$ 1.700.000 do Fundo da Educação
né, que passa também pelo controle da autarquia, está sendo questionada agora nessa SEI dos fundos municipais. Então, é uma discrepância muito grande entre o que foi colocado no papel, apresentado para o eleitorado, e o que realmente foi e tem sido efetivado. Pessoal, a gente está se aproximando aqui de 1 hora já de transmissão. Há muito a ser discutido ainda. Eu queria trazer várias questões aqui, mas para não ultrapassar muito, tem uma questão que que eu entendo ser um ponto traumático, né, que já foi abordado, mencionado aqui, que foi a troca de secretária, né, ali em novembro ou outubro de 2019. Até eu lembro que a audiência das escolas militares foi em novembro, né? Foi quando a Flávia foi falar a respeito lá, e a Maria Helena Braga também, na Câmara, eu acompanhei ali pessoalmente. Foi um momento traumático e isso afetou a gestão democrática nas escolas, ou não? Qual que é, assim, para ir finalizando com essa relação à gestão democrática, qual a visão que vocês têm? Primeiro, vou começar pela Rose, por favor. Na verdade, o Daniel, quero te colocar nessa questão aí dessa discussão na Câmara sobre as escolas cívico-militares. Ela aconteceu depois, Sim. Né? Depois. Até porque uma das coisas que deveria ter acontecido antes de se fazer uma adesão. Então, o que aconteceu dessa questão das escolas cívico-militares é que ela não dialogava com a questão do trabalho que estava sendo feito, né? Então, ela foi o estupim dessa ruptura, né? E uma vez que o prefeito recebeu muitos integrantes, né, da rede, que eu lembro, muitos diretores foram até o prefeito antes da adesão e colocaram e salientaram para que não fizesse essa adesão. Então, mais uma vez, né, foi uma postura de não escuta do que aconteceu, né? Então, isso, de uma certa forma, criou mesmo essa ruptura, porque não quis saber de diálogo, né? Então, essa discussão na Câmara, ela aconteceu depois da ruptura, né? Sim. E aí esteve a Flávia e tal. Elas afetam, sim, diretamente o processo de democratização, uma vez que as escolas haviam começado a pensar no plano de convivência, a pensar nas assembleias, rodas de conversa nas suas escolas, né? E hoje não se escuta muito disso, né, no meio das escolas, né? É claro que a gente também está em pandemia e teve um bom corte, né, nesse sentido. Mas não se fala mais nisso, não se toca no assunto, né? Então, de uma certa forma, porque quando a gente pensa no processo democrático, ele não existe sem escuta, né? Sem traçar planos em conjunto com a família, com os alunos, com os professores e com toda a comunidade de funcionários, né? Então, de uma certa forma, afetou e muito. Mário, você que é um entusiasta da gestão democrática, você acha que nesse período de 2017 a 2019, antes desse rompimento, era uma gestão dialógica, era uma gestão democrática, depois do rompimento deixou de ser, ou já não era? Qual é a sua perspectiva? Eu acho que a gestão democrática ela é difícil de pôr em ação, porque a gente pensa em dois lados, né? O gestor, né, de um lado, e o público de outro, né? E o gestor se coloca de forma opositora e os usuários da escola se colocam também de forma opositora ao gestor. Isso não existe, né? Isso não acontece na verdade. E mesmo que você diga pessoalmente, sou contra a gestão democrática, né? Não adianta ser contra, ela é um princípio constitucional, né? E o que eu estou dizendo, se há proximidade da gestão municipal com a escola, com a comunidade,
né? Ou seja, se há uma integração democrática entre eles, essa política que eu digo, pública, esse plano decenal, essa ação administrativa, mesmo que ela tenha deficiências financeiras, tenha problemas financeiros para financiar tudo o que é necessário à educação, né, essa proximidade pode trazer soluções. Né? Ela pode mostrar caminhos, né, que inclusive eu vi no chat uma pergunta, né, o que é qualidade? Existe qualidade sem acesso à informação? Não existe. Né? Ofertar uma educação boa, né, é ofertar acesso à informação, é ofertar teatro, é ofertar museu, é ofertar um jornal, é ofertar revista, é levar as crianças para conhecer um centro cultural, é dar caminho para a educação, né? Mas para isso é preciso ouvir a escola, é estar com a escola, né? E estar com a escola é fazer gestão democrática, né? Eu costumo dizer, olha, nós temos 2 papéis muito importantes na escola hoje. É o papel 3 papéis, aliás. É o diretor da escola, em termos de gestão, estou dizendo. É o papel do conselho da escola e é o papel do Conselho Municipal de Educação. Né? Se nós não tivermos uma comunidade consciente que esses 3 atores são atores importantes para nós termos uma continuidade da educação enquanto política pública, né, nós não vamos ter nada de novo. Né? Vai continuar dentro da linha burocrática, né, que o professor Tiago apontou, vai continuar com uma linha que não tem nada a ver com a política pública, com o plano decenal, com o plano municipal de educação. Né? Então nós precisamos de compromisso com a comunidade. E compromisso com a comunidade, Daniel, é fazer gestão democrática, certo? E, infelizmente, o que nós notamos nesses últimos 4 anos, eu não vou dizer só com relação aos 2 últimos, né? Eu vi no começo desse mandato uma certa intenção mas ela não se concretizou, certo? E depois é óbvio que aí é um primeiro plano que foi, né, tolhido, que foi cortado pela troca de secretários. Aí um plano que era a ação de uma deixou de ser, né, e passou a não ser a ação de outra secretária. Por fim, qual a sua opinião a respeito, Thiago? Eu acho que o acontecido das escolas militares, ele foi algo muito, não deixou de ser pedagógico para nós, né? Porque aquilo demonstrou muito uma falta de alinhamento de um setor da gestão com o próprio chefe do executivo, né? Alguém que passou o tempo inteiro falando que se dispunha a uma gestão técnica e, de repente, quando os técnicos falam, quando a secretária, que é doutora, que tinha um plano que a gente poderia até questionar, como eu disse no começo, né, talvez em excesso centrado num viés muito socioemocional, mas esse viés existia. Havia uma linha colocada. Então, quando o técnico e os diretores, os gestores municipais foram chamados para o gabinete do prefeito, expõe majoritariamente que não havia necessidade e nenhum tipo de intenção de que o município de Poços aderisse a um modelo militar ou semi-militar, né, de gestão partilhada com militares, até porque o nosso problema não é um problema de gerenciamento, é um problema de investimento para que as coisas andem na escola pública. Quando esse pessoal é chamado a ser ouvido, de repente, aquele gestor que é público, que é o gestor que se dizia técnico, o gestor público que se dizia técnico, ele se mostra, na verdade, numa opção puramente política, talvez demagógica, para atender um público que ele talvez já vislumbrasse com fins eleitorais, um vice que é professor, que se manteve em silêncio e não se posicionou publicamente sobre isso, disse isso na audiência pública e reafirma que houve um silêncio, uma omissão nesse aspecto. Né? Então, eu acredito que esse momento foi muito pedagógico para demonstrar o momento nebuloso em que nós estamos para a educação pública no Brasil, mas também em Poços. Acredito que
A secretária anterior tinha, sim, elementos que a gente poderia, talvez, enquadrar como propensos a uma gestão mais democrática, mas a gente via até dentro da própria organização da Secretaria de Educação uma certa tendência a horizontalizar as questões. Então eu vi, por exemplo, pessoas que eram de setores de formação continuada falando sobre obras em escolas, e aí, assim, nós estamos falando de uma estrutura que, querendo ou não, é uma estrutura pública e é verticalizada, né? Então, me pareceu que a gente teve, como disse o Mário, um ensaio, né, em direção a uma educação com elementos mais democráticos, mas isso, nesse caso da troca, da decisão em relação à escola militar, isso naufragou de vez, em especial quando a gente abandona todo o trabalho que vinha sendo construído desde o início da gestão, na perspectiva de um plano de convivência. A Rose quer fazer uma observação? Não, só queria colocar que é importante o resgate do plano de convivência, até por uma reabertura das escolas, né, no sentido do pós-pandemia e da realidade que nós vamos encontrar com os meninos. Gente, a gente passou de 1 hora de discussão, 1h06 já. Eu queria, trazer muitos outros assuntos aqui. O Mário citou, por exemplo, o papel do Conselho Municipal de Educação. Foi, inclusive, colega do Mário, né, no biênio 2012, 2013, no Conselho Municipal de Educação. Na época era o segundo maior do Brasil, agora eu não sei. Acho que era só o de Salvador que tinha Continua sendo. Bacana, isso aí, que é algo muito legal, muito interessante, e assim, o papel dele é muito importante, deveria ser mais preponderante, né, como o Mário pontuou, mas enfim, infelizmente nós não temos mais tempo, né, de acordo com o programado, então queria que vocês fizessem suas considerações finais para esse debate. Valeu. Começar pela Rose, né? As mulheres primeiro. Vamos começar pela Rose? Eu pensei que ia começar pelo Thiago, porque ele não começou nenhuma vez. Posso começar, sem problema. Não, é só porque, como o Daniel falou que ia ser aleatório... Não, então eu encerro essa rodada final. Vai lá, Thiago. Queria agradecer o Mário e a Rose por compartilhar as análises, o Daniel pela mediação, e todo o pessoal do Coletivo Educação, que tem se esforçado bastante nessa tentativa de compreender e contribuir para a educação municipal. Acho que nós temos um momento muito delicado, que é um momento que demanda atenção, que é essa situação que a gente tem chamado de aulas remotas, mas que no âmbito municipal, para nós, tem sido não mais do que um envio de atividades para os alunos. Nós não temos aulas remotas, nós temos um envio de algumas tarefas para os nossos alunos para que a gente mantenha minimamente um vínculo com eles. E esse quase 1 ano de afastamento presencial certamente vai tornar mais agudas algumas deficiências, alguns problemas que nós já tínhamos e que certamente nós vamos precisar continuar pensando em conjunto para encontrar saídas. E eu espero muito que, a partir desse pleito que se aproxima em 15 de novembro, a gente tenha a escolha de um gestor que olhe realmente com atenção devida para a educação municipal, que tenha o respeito devido ao plano decenal municipal e que use os documentos já estabelecidos como referência para o trabalho na condução da educação pública municipal em Poços de Caldas, até porque o próximo gestor vai ser o responsável pela revisão do plano decenal, pelo menos pelo início desses trabalhos, né? E que a gente possa realmente ter um cuidado especial com as nossas unidades, centros de educação infantil, escolas, PMJ, para que nós possamos avançar não só nos índices, são importantes, são medidores, são indicadores, mas nós precisamos melhorar realmente na qualidade do que nós fazemos e na qualidade dessas relações para que nós consigamos fazer da educação realmente uma ferramenta de transformação. Obrigado e boa noite para todo mundo. Agora, Mário. Eu quero primeiro mandar um abraço para uma pessoa que nos é muito especial na UENG, que é a professora Nancy, né, a diretora da Autarquia Municipal de Ensino, que tem nos dado assim um grande alicerce, né, para a educação
da UENG aqui em Poços, e concordar com ela, né? Eu estava olhando o comentário dela no chat. É importantíssimo nós valorizarmos as instâncias educacionais, né? Os conselhos de escola, os grêmios, o Conselho Municipal de Educação. Eu acho que a transformação vai começar aí, e ela começa quando a escola diz, olha, vamos nos fortalecer enquanto comunidade. Né? Se a comunidade escolar é forte, unida, né? Nós temos exemplos disso dentro da própria cidade, né? Essa comunidade, ela enfrenta e ela vai à frente e ela conquista, né? Eu acho que é por aí que a coisa tem que começar, né? Pela conquista da própria escola, né? Mas para isso é necessário abertura e, como eu disse no início, né, um certo respeito à política pública, né, ao que é vislumbrado na política pública, que é o plano decenal. E Rose? Eu queria agradecer ao Coletivo Educação que me convidou, né, para a gente estar discutindo. Eu acho que o momento é um momento de construção coletiva, né, então, e pressupõe muita discussão mesmo. Eu acho que nós vamos ter que discutir, porque a educação não pode voltar sendo o que era. Acho que a gente tem que aproveitar o momento que nos foi colocado, né, da pandemia, para podermos discutir e traçar novos rumos. Isso só vai acontecer se a gente fizer de forma coletiva, em rede. E eu termino com o verbo esperançar, né? Eu espero novas melhoras e que essa nova aprovação do Fundeb realmente traga novos recursos e novos investimentos bem gerenciados, né, pela próxima administração. Obrigada, né? Bacana. Obrigado pelo convite para mediar esse debate, para o Coletivo Educação. Como eu sempre digo, eu sou só um membro honorário, né, do coletivo. Eu participo, às vezes, de algumas atividades. Obrigado vocês três. Um abraço para os web espectadores que nos acompanharam. E para o Félix, o gatinho do Mário, que participou outra vez, fez outra participação especial, ele passando ali. E é isso. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu, boa noite, gente, a todos. Boa noite. Obrigado pelo carinho. Tchau. Obrigada. Até gente, logo. boa noite.